Agora, o fenômeno anímico, quem é que faz? É a própria pessoa, tá? Se ela quiser vender, o problema é dela. Então, por exemplo, tem gente que acha água, né? Ela vai na sua fazenda para ver onde tem água, vai passando a mão assim, é um tipo de psicometria, né? Ela pega assim, aqui, cava um poço aqui, aí você caça, tem. Você paga um dinheiro. No Nordeste tem especialista nisso, com aquela varitinha que vai lá andando para dizer onde você cava um poço. Tá? Ele tem a capacidade de identificar a água, outras coisas. Então, é um fenômeno anímico. Tá? Em determinadas regiões do Nordeste, o cara... E outra coisa, é muito interessante, não sei se vocês viram a reportagem, né? Ele faz serviço. Quando ele termina, ele fica tão exausto que ele não consegue fazer muitos. Então, é muito valioso até a região, porque onde ele diz que tem, sempre tem. Aí mostraram quantos poços ele já tinha aberto, etc., aquela coisa assim. E 3 vezes, aparentemente, não deu certo. Aí foram atrás dele, uns 3 vezes não deu certo. Não, eu disse quando. Eles demoraram muito para cavar. Ok, gente? Ficou claro essa definição? Agora está definido. Então, existem fenômenos fantásticos, mas não são paranormais. São os fenômenos do inconsciente. Então, por exemplo, criptomnésia. Por exemplo, eu quero que você psicografe para mim o 3º parágrafo do 3º capítulo do Guarani de José de Alencar. Então, ele não pode. Se fizer, vai ser mediúnico. Ok, quem leu? Então, aí eu peço para você fazer. Aí você não consegue, você lembra? Mas eu coloco em transe hipnótico, ela escreve. É um fenômeno mediúnico? É paranormal? Ela lê o livro? O livro está no inconsciente? A gente pode acessar? Pode. Aí, é um fenômeno. Chama atenção ou não chama? Ela conscientemente não lembra, mas em transe ela lembra. É um fenômeno o quê? Normal. Um fenômeno anímico normal. Tem explicação para ele? Tem. Então, quando o padre Quevedo diz que é um processo do inconsciente, que não é espírito nem coisa nenhuma, ele está falando desse tipo de fenômeno que existe. É o fenômeno do inconsciente. Não é espírito, é um fenômeno do inconsciente. Tá? Então, ele está falando de um fenômeno normal, tem explicação. Muito bem. Então, se falar inglês tem explicação, e japonês? Quantos filmes falados em japonês com legenda em português vocês assistiram? Então, quem não assistiu nenhum e começa a falar japonês, é um fenômeno o quê? Paranormal. Tá? Agora, você não sabe se é anímico ou mediúnico. Então, você dando a falar japonês ou árabe. É anímico ou mediúnico? Como é que você sabe? Tem espírito, é mediúnico. Não tem espírito, é o quê? Ah, mas ele pode falar sem ter espírito? Pode ou não pode? Pode. Para isso acontecer, o que é necessário? Tem no livro dos médiuns? Tem essa informação. É necessário o quê? Domínios da mediunidade também. É necessário o quê? Uma outra encarnação, você tenha falado japonês. Então, na verdade, isso é o quê? É uma memória extracerebral. Então, é uma memória que você possui, que não é física, é de uma outra encarnação. Ela pode assumir? Pode. Então, tem espírito? Não. É um fenômeno sobrenatural, desculpe, é um fenômeno paranormal? É. Espera aí. No seu cérebro não tem nada, certo? Não tem nada. Então, de onde está vindo essa memória? Então, é um fenômeno o quê? Normal? Paranormal, lembram? Não existe comunicação não física entre mentes. Então, se você não viveu essa memória não existe, seria invenção. Mas você vai inventar japonês? Deu para entender, gente? Está me forçando muita barra, certo? Então, é um fenômeno o quê? Paranormal, anímico, chamado memória extracerebral. Então, memórias de outra encarnação são fenômenos paranormais? São. Você assumir uma personalidade anterior, é um fenômeno paranormal? É um fenômeno paranormal o quê? Anímico. Tá? Agora, se o espírito usou seu corpo para falar, é um fenômeno o quê? Mediúnico. Entenderam essa distinção? Então, existe fenômeno anímico normal, anímico paranormal e o fenômeno mediúnico. São 3 diferentes tipos de fenômeno. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar de Edgar Cayce?
Edgar Cayce era um paranormal que tinha a seguinte capacidade. Ele entrava em transe hipnótico, fazia um transe, e em transe hipnótico ele era capaz de dar o diagnóstico de qualquer doença. Você chegava e era como se ficasse transparente, ele visse você por dentro e dizia, você tem um problema, aonde e como. Explicava tudo. Ele via. Aí perguntavam para ele. Ele chegava, a pessoa dava, você tem isso. E o que eu faço? Isso eu não sei. Ele só dava o diagnóstico. Era como se ele fosse um scanner vivo. Ele olhava e fazia uma tomografia computadorizada completa da pessoa e dizia que você tinha um problema não sei aonde. Quem fazia isso? Ele fazia. Quando ele ficava em transe, ele desenvolvia essa clarividência e conseguia ver através de você. Mas um dia, uma família muito pobre, que tinha uma filha muito doente, juntou uma importância com um grande sacrifício e viajou para onde ele estava, porque ninguém descobriu o que a menina tinha, para ele dar o diagnóstico. Ele entrou em transe e deu o diagnóstico. Ela tem isso, isso, isso. Aí a família, muito simples, muito pobre, perguntou, e como nós tratamos isso? Ninguém sabia o que era aquilo. Isso eu não sei, mas tem alguém aqui do meu lado que sabe e vai dizer. E pela primeira vez, uma pessoa usou o corpo dele para falar e deu um tratamento. Não era comum acontecer, mas a partir desse dia, algumas vezes aconteceu. Ele dava o diagnóstico. Quem dava o diagnóstico? Edgar Cayce. Quem dava o tratamento? Que fenômeno é esse? Um fenômeno medianímico. O que é um fenômeno medianímico? É um fenômeno mediúnico e media. Então, quem dava o diagnóstico era fenômeno. Quem dava o tratamento era o fenômeno. Então, que fenômeno é esse? Foi agora, gente? É muito complicado. Agora, quando você começa a misturar tudo, aí dá maior confusão. É um médium de não sei o que. Não é médium, não. É um fenômeno o quê? Anímico. Psicometria. Tá? Psicometria. A pessoa dá um anel, me dá um anel. Aí eu começo a dizer, a pessoa desse anel fez isso, aconteceu isso, não sei o quê, e começa a contar um monte de coisa. Quem está fazendo isso? Tem espírito? Não, sou eu. Então é um fenômeno o quê? Ah, mas no livro da Ivone Pereira. No livro da Ivone Pereira. Ela está no lugar, daqui a pouco ela volta no tempo e começa a descrever. Sim, mas ela faz isso quando? Só quando o Charles está junto. Sem Charles, não tem viagem no tempo. Logo, é um fenômeno o quê? Mediúnico. Se você sem espírito não faz, então, por exemplo, você lê pensamento? Não, só quando o mentor está junto. Quando o mentor está junto, você lê. Então, é o quê? Ah, mas sou eu que estou lendo. Não, você está lendo com o quê? Então, você é um médium. Quem está fazendo o serviço é o... Foi agora, gente? Então, se você só é capaz de produzir o fenômeno na presença de um espírito, é um fenômeno o quê? Se você consegue fazer sozinho, sem espírito nenhum, é um fenômeno o quê? Anímico. Está entendido agora? E se você tiver as duas coisas, tá? Bom, então vamos ver o que a gente viu até agora. Os fenômenos podem ser normais, paranormais e anormais. Os fenômenos paranormais podem ser divididos em anímico e mediúnico. Os fenômenos anímicos podem ser divididos entre fenômenos objetivos e fenômenos subjetivos. Ou na nomenclatura da parapsicologia, fenômenos psicapa e fenômenos psigama. Tá? Os fenômenos objetivos são aqueles que agem sobre a matéria. Por exemplo, telecinese, mover objetos com a mente. Então, telecinese ou telecinesia. Então, é a capacidade de mover objetos com a mente. Em vários níveis. Por exemplo, Bárbara Ivanova, ela pega uma bússola e altera toda a coisa da bússola. Tá? Isso é um fenômeno o quê? Físico. Então, ela não só, bússola, altímetro, qualquer objeto eletromagnético, ela altera. Tá? Parapirogenia, para de paranormal, piro de fogo, espontaneamente. Não é só parapirogenia, não é produzir fogo, é calor, qualquer tipo de fonte de calor. Tá? Então, ela pode produzir desde aquecimento até, por exemplo, fogo, até combustão espontânea. Parapirogenia. É um fogo ou um calor criado a partir de processos mentais.
Bom, vamos lá. Quem assistiu, agora eu não me esqueci se foi no Discovery ou Geographic, um grupo de cientistas, juntaram vários cientistas para dizer, isto é um fenômeno sobrenatural ou não? E eles foram para um monastério no Tibete. E lá no monastério, numa temperatura abaixo de zero, tinham vários rapazinhos, os noviços, jogando futebol de fralda, aquelas fraldas que eles usam, numa temperatura abaixo de zero, acho que era menos 10 graus. Dá para você jogar futebol na neve a menos 10 graus? Vocês conseguem? Mas os garotos estavam fazendo. Aí perguntaram para os cientistas, como eles fazem isso? É um fenômeno paranormal? É sobrenatural? E os cientistas explicaram que não é um fenômeno sobrenatural. Chama-se controle da mente. Então, com a mente, se você treinar, você pode controlar seu calor corporal? Pode. Você pode acelerar seu metabolismo e produzir uma temperatura constante. Então, eles estão na temperatura e mantêm os 36 graus. Tá? Mas isso é feito à medida de gasto de combustível. Então, eles têm que se alimentar mais intensamente para manter aquilo. Mas você pode manter com a mente? Pode. Então, você pode controlar se sente frio, calor, pode controlar os batimentos cardíacos, pode controlar o consumo de oxigênio, pode fazer um monte de coisa. Você pode ser enterrado, ficar lá 7 dias e, com pouco oxigênio, sobreviver. Por quê? Foi sobrenatural? Não. Você, usando o controle da mente, pode controlar quanto oxigênio você consome. Então, eles mediram, os garotos todos normais, tudo normal. Bom, aí um segundo experimento. Pegaram um monge-chefe, um dos monges lá que ensinava, e ele sentou na neve, menos 10 graus, e embrulharam, ele estava só de fralda, e embrulharam o corpo dele com lençóis molhados. Lençóis molhados sobre a pele, num frio de menos 10 graus. O que acontece com um lençol molhado a menos 10 graus? Então, a 0 graus, o que acontece? E a menos 10. Bom, então ele está sentado. A temperatura do corpo é 36. Tá? Mas o lençol estava molhado. Bom, aí ele sentou, começou a meditar. Depois de algum tempo, o lençol começa a fumegar. E ele seca os lençóis. Aí perguntaram para o cientista, como isso é possível? Qual a resposta? Não é. Não é possível. Tá? Não é possível. Você ficar lá e sobreviver é uma coisa, mas você secou os lençóis no corpo. Então, vamos lá. O que é o lençol fumegar e secar? O que aconteceu fisicamente? Evaporação da água. A água evapora a quantos graus? Qual a temperatura ambiente? Menos 10. Qual a temperatura do corpo dele? Se ele subisse o corpo dele para 100 graus, o que acontecia? Ele morria, cozinhava. Lembram? Cozinha um ovo, lembra? Mas ele não fez, ele estava a 36 graus constante. E o lençol fumegou e secou. Qual a explicação? Não tem. A explicação é o quê? Parapirogenia. Então, foi um calor sobrenatural que secou os lençóis. Então, para a água evaporar, teria que ser a 100 graus. Estava a menos 10. E o corpo dele não subiu a temperatura. Então, como é que ele fez? Qual a matemática que foi feita aí? Para a água evaporar. Então, este foi um fenômeno o quê? Então, os garotos jogarem futebol na neve, dormirem na neve, não é um fenômeno sobrenatural, tá? Mas o monge era. Então, existem fenômenos sobrenaturais? O mais engraçado é que a reportagem apareceu e tem já, nunca apareceu. Gente, tem um cientista lá, eles mostraram a reportagem. A não ser que diga que é fraude. Aí, pensa bem, Discovery Channel, eu não lembro, Geográfico, algum dos dois. Foi? Fotogenia é luz. Tornar fosforescente, ou fotografias paranormais, ou imprimir papel fotográfico a partir da mente. São fenômenos físicos. Os fenômenos subjetivos são aqueles que acontecem no cérebro do paranormal. Por exemplo, telepatia. A telepatia, gente, não é igual ao X-Men. X-Men é folclore. Não é possível. Como é que funciona a telepatia? Você está lendo pensamentos. Então, você não pode entrar na cabeça de ninguém e ler nada. Porque você não está pensando nessa hora, certo? Como é que eu vou ler seus pensamentos se você não está pensando? Deu para entender que isso não tem... Aquele filme não é real. Não é nem ficção científica, é fantasia. Então, o que é que o telepata lê? Quando você pensa, ele lê.
Então é sempre verdade. Não, se você mentir, ele lê aquilo que você está mentindo. Então ele só sabe o que você pensou, tá? E não o que aconteceu com você. Então o telepata sabe tudo o que aconteceu com você? Não. Ele sabe o que você está pensando agora. Aí eu pergunto, você gosta de rosquinha? Ele gosta de rosquinha? Não sei. Aí eu pergunto, você gosta de rosquinha? Quando você pensar, ele gosta. Mas você tem que pensar sobre isso. Se você não pensar sobre isso, eu não posso ler. Deu para entender? Então, quando o André Luiz diz assim, não verbalize os seus medos para o obsessor não escutar, é porque ele não vai poder entrar na sua cabeça e chupar o que tem lá dentro. Você vai ter que fazer o quê? Pôr para fora. Então, não dê material para o inimigo, gente. É uma coisa óbvia. Mas ele vai entrar, vai entrar nada, não tem como entrar na sua mente. Deu para entender? Mas tem um outro fenômeno. Esse é outro fenômeno. Então, telepatia, tem dois tipos de telepatia. Tem o telepata receptor, que é aquele que lê pensamentos. E o telepata emissor, que é aquele que faz o quê? Então, por exemplo, você não é telepata, eu jogo na sua mente, liga para mim, aí você liga. Não tenho vontade de ligar para você. É telepatia, assim, eu estou emitindo. Então, é tipo assim, meu Deus, meu filho está me chamando, meu filho está me chamando. Aí você vai ver, ele tem um acidente de automóvel. O quê? Ele chamou e você ouviu. É um fenômeno telepático, tá? É um telepata emissor. Então, tem o receptor e tem o emissor. Agora, o telepata emissor não invade a mente de ninguém. Aí ele vai controlar minha mente. Como se ele não pode entrar nela? Tá bom? Mas o obsessor controla. Não, o obsessor não controla. O obsessor sugere e você aceita. Tá? Se ele pudesse controlar sua mente, você era uma vítima, gente. Não era obsessão. Obsessão é cooperação simbiótica. Não é controle da mente, tá bom? Bom, então, telepatia você tem a emissora e a receptora. E a telepatia, ela até segue algumas leis. Então, teoricamente, os cientistas, se o pensamento existir, a gente vai poder analisar. Telepatia tem emissor e receptor. Não. Como assim? A emissora pode ter as duas? Pode. Tá? Wolf Messinger, ele tinha as duas. Depois a gente fala dele. É porque agora está na hora de dar um intervalo. Estávamos os fenômenos anímicos subjetivos. Telepatia, psicometria, nós já falamos, né? A psicometria é a capacidade de ler psicamente objetos. Tem dois tipos de psicometria. A psicometria de superfície e a psicometria profunda, ou de profundidade. A superfície vai ler o contato que você teve com o objeto, tá? Vai dizer, a pessoa que possui esse anel assim, vai ler coisas ou experiências que esse objeto teve no seu dedo. A psicometria de profundidade é aquela pessoa, lembra, que acha água, minério, de onde veio esse mineral, ou o que ele lê a estrutura do material, tá? A psicometria de todos os fenômenos paranormais é uma das mais bem aceitas pela comunidade científica. Por quê? Porque a psicometria tem algumas características muito semelhantes à física que a gente já conhece. Ele obedece a algumas leis muito específicas, semelhante a de outros tipos de onda que já se conhece. E, inclusive, vocês já ouviram falar que o FBI nos Estados Unidos usa o chamado Challenger, ou canalizadores, ou médiums. E um dos mais utilizados são os psicômetros, que é muito bem aceito nos Estados Unidos, né? Então, você é psicômetro, você vende seu serviço, por exemplo, para a indústria de petróleo, para análise de solo, geologia, etc. Então, por exemplo, você diz, eu sou um Challenger e eu quero colaborar com as investigações. Aí, normalmente, ele pega uma mesa assim, de provas, né, e bota vários objetos ali para você fazer uma leitura. Vocês já viram em filme, tal da leitura, né? E aí eles botam a arma do crime, que foi um bastão de beisebol, a camisa ensanguentada da vítima, um chapéu do cara, uma latinha de Coca-Cola que estava no local do crime e várias coisas, né? Dependendo do objeto que você escolhe para ler, ele já descarta como fraude. Né? Então, você vai lá ler. Qual objeto você escolheria? Que daria melhor leitura?
O pessoal normalmente escolhe o quê? O bastão, né? Que o assassino pegou para matar. Se você escolher isso, você é descartado como fraude. Por quê? Porque a psicometria obedece a algumas leis semelhantes à do magnetismo, semelhantes à da eletricidade. Por exemplo, madeira não é um bom condutor, certo? Não conduz eletricidade nem calor, tanto você usa como descanso de pratos, correto? Então, como ela não é um bom condutor nem de calor nem de eletricidade, ela não é boa para leituras. Então, se você tem psicometria, você não lê pedaço de madeira, nem objetos não condutores. Então, normalmente, um psicômetro de verdade lê objetos metálicos, que são bons condutores. E aí eles conseguem, que eles chamam de boas vibrações psíquicas. E isso, para o cientista, bate com as leis que regem. Então, quer dizer, se a mente tem algum tipo de onda, ela obedece a alguma lei física. Se for semelhante às leis que você já conhece, é muito mais o quê? Plausível que seja uma onda que existe e obedece às mesmas leis. Então, a psicometria, ela obedece. Ou seja, você não conhece as ondas mentais ainda, mas se existir, possivelmente vai seguir alguma lei matemática, alguma lei que você já conhece, e a psicometria aparentemente segue. Então, você não lê qualquer troço. Então, qualquer coisa. Não. Se existem componentes metálicos na sua amostra, ou seja lá o que for, você tem muito mais probabilidade de fazer uma boa leitura. Inclusive, quando você vai para as empresas lá, eles te dão um monte de amostra, né? Aí, dependendo de você falar, tchau. Porque ele vai pegar amostras que você não lê nada. Então, ele vai ler, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Aí, aqui eu tenho alguma coisa. Aí ele vê pelo quê? Teor metálico das amostras. Tá? Isso aí já está testemunhado, tem várias pesquisas sobre isso. Eles não sabem o que é que acontece, mas já sabem que tem algumas leis que regem a coisa. Tá? Você não lê qualquer coisa. Se fosse ler qualquer coisa, já não é um fenômeno o quê? É um fenômeno o quê? Mediúnico, lembram? Então ela lê o ambiente, lê isso, lê aquilo. Isso aí já não é psicometria. É um fenômeno o quê? Mediúnico, ou psicometria mediúnica. A psicometria mediúnica, você vai ler o quê? Se você é um espírito, você lê qualquer coisa. Até o cuspe. A pessoa que você lê. Por quê? Porque aí já é um processo o quê? Espiritual. Entenderam a diferença? A psicometria anímica é um fenômeno físico. Você está vendo aqui um troço que você está lendo. Agora, espiritual, você lê o quê? Se você é um espírito, você pode ler o quê? Qualquer coisa, gente. Aí não é a mesma lei, não tem nada a ver. Tá? Então, o espírito não conduz eletricidade, nada disso. Aí as leis não são as mesmas. Ah, mas eu leio a pessoa. Sim, é outra coisa. Tá bom? De repente, até telepatia.